Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Alfa Resenha, que começa mais um programa nessa quarta-feira, dia 31 de janeiro. Chegamos ao último dia do primeiro mês de 2024. E ao meu lado, no programa de hoje, temos torcida uniformizada aqui, primeiramente dando o nosso boa tarde a ele, né? Cacau Arbex. Cacau, ótima tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vinícius, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso aí, mano. Quarta-feira bastante feliz para os torcedores do São Paulo, né? Finalmente o tabu foi quebrado, vamos falar bastante sobre isso e mais os outros assuntos do futebol aqui em Botucatu, no Brasil e no mundo. Um bom programa para todos, estou ansioso para falar do jogo de ontem. Eu imagino, tenho certeza, mas mais ansioso do que o senhor, temos ele, né? A figurinha dando as caras aqui pela primeira vez no nosso programa em 2024, o Calerinho Arbex. O nome do jogo. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Calerinho. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todo mundo aí que tá nos assistindo aí. Boa tarde, cambada. Boa tarde pros corintianos. Chupa, gambá! Ei, começou daquele jeito já, hein? Muito bem. Bom, no programa de hoje, vamos comentar sobre, evidentemente, né, o majestoso de ontem à noite. Afinal, o tabu caiu. Vamos falar também de Copa do Brasil, os jogos de hoje pelo Paulistão, notícias do Flamengo e também do esporte aqui em Botucatu. Lembrando que vocês podem participar com a gente, mandando a sua mensagem aí na nossa live no Facebook e também pelo WhatsApp da Rádio Alfa, 14 99661 6411. Mande a sua mensagem aí, mande seu recado. Você, São Paulino, comemora aí a vitória do Tricolor. Você, corintiano, aguente agora, né? Fala pra você aí. Estamos em janeiro, ainda mais a fase do Corinthians e do corintiano tá complicada. Mas vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando aqui, Cacau, vamos falar de Copa do Brasil, porque o desenho da competição começa a ser formado. O sorteio nessa terça-feira definiu os confrontos da primeira fase. Os jogos estão previstos para ocorrer nas semanas dos dias 21 e 28 de fevereiro. As datas exatas ainda serão confirmadas pela CBF. Ao todo são 20 chaves com 4 times. E os 2 vencedores de cada chave vão se enfrentar na segunda fase. Eu peguei aqui só os principais confrontos, tá? Os times do Campeonato Brasileiro, da Série A. A chave 1 tem o Cruzeiro, que vai enfrentar o Souza da Paraíba no primeiro jogo da primeira fase. E se avançar para a segunda, enfrenta o vencedor entre Petrolina de Pernambuco e Cascavel do Paraná. Na chave 3, é a chave do Corinthians. O Corinthians vai jogar contra o Cianorte do Paraná. E se avançar, aí sim já pode ter uma pedreira, hein? Ou Olaria ou São Bernardo na segunda fase. A chave 11 tem o Bahia, que vai enfrentar o Motoclube do Maranhão. E se avançar, pega o Portuguesa Santista ou o Caxias. A chave 13 da Copa do Brasil tem o Vasco, que vai jogar contra o Marcílio Dias, de Santa Catarina. E se avançar, pega o vencedor entre Água Santa e Jacuipense, da Bahia. Por fim, na chave 19, o Internacional vai medir as forças com o Asa de Arapiraca. E avançando, pega o vencedor de Itabuna e Nova Iguaçu. Lembrando que as 2 primeiras etapas da Copa do Brasil são disputadas em partidas únicas. Nessa primeira, os times de melhores posições no ranking nacional de clubes jogam pelo empate, mas na condição de visitantes. Já a partir da segunda fase, em caso de igualdade no placar, definição dos classificados nos pênaltis. Além desses 80 times que iniciam a primeira fase da Copa do Brasil, ela ainda conta com mais 12 que só entram na competição a partir da terceira, quando haverá um novo sorteio para a definição dos confrontos. Na terceira fase vão entrar Palmeiras, São Paulo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio e Atlético Mineiro, que vão disputar a Libertadores. O Atlético Paranaense, que se classificou pelo Brasileirão do ano passado. Goiás, campeão da Copa Verde.
Ceará campeão da Copa do Nordeste e o Vitória campeão da Série B. Bom, o confronto aí da primeira fase, o sorteio foi generoso até com os times, né, Cacau? Não dava pra ser diferente, né, Vinícius? Porque as equipes são mais eu sempre busco pela história, né? E esse confronto do Corinthians com o Cianorte já ocorreu, né? E o Cianorte ganhou lá no Paraná por 3-0, né? Aí o Corinthians veio e reverteu o resultado aqui na época no Pacaembu por 5-1. Faz bastante tempo, né? São equipes foi nos anos 2000, eu tava na escola, eu tava no colegial essa época ainda. Exatamente, então eu já tinha mais uma certa idade já. Mas eu lembro muito bem que esse Cianorte ficou gravado, né? Entre 2003 e 2005. Eu acredito que seja até 2005, porque foi a época que tava o Tevez no Corinthians, o Roger. Eu acredito que tenha sido 2005, né? Eu tenho dúvida se é 2004 ou 2005 esse jogo. E aí o Corinthians perdeu de 3-0 lá no Paraná, mas conseguiu reverter depois o resultado no Pacaembu por 5-1. Então, olho vivo, né? E é um time do Paraná, né? A gente não pode disputar o Campeonato Paranaense, né? Tem que ter um certo respeito. Mas eu acho que a grande questão aí vai ser se o Corinthians passar pelo Cianorte, vai ser o São Bernardo, né? Se o São Bernardo passar pelo Olaria também. Né? Bem possível, né? O Olaria disputa a segunda divisão do Carioca e só tá na Copa do Brasil porque, adivinha só, ganhou a Copa Rio. Ganhou a Copa Rio. É campeão, Olaria campeão mundial, gente. Olaria campeão mundial também. O mundial tá sendo... aliás, tá chegando na live aqui o homem que gosta de falar que 51 foi mundial, né? Então, o Olaria foi campeão mundial e por isso ganhou uma vaga para a Copa do Brasil. Olha que coisa linda. Mas enfim, uma boa oportunidade aí pro Corinthians, né? Vai jogar pelo empate contra o Cianorte lá. A gente vai falar bastante de Corinthians hoje, né? Mas de uma forma mais, talvez não tão boa, mas não assim, do sorteio que poderia, talvez você pegou um dos confrontos mais difíceis e principalmente o segundo jogo numa possível classificação aí nesse primeiro jogo. Então não vai ser tão tranquilo assim pro Corinthians. No restante aí, assim, é tudo feito para que os grandes passem, né? E depois juntem, né? Classifiquem 20 equipes aí, as maiores, né? Que disputem Série B, Série C, D. Né? E que junte com as duas que você falou aí agora há pouco aí, que já estão classificadas, da Libertadores, Campeonato Brasileiro, Série B e Copa Verde, Copa Nordeste e demais classificados aí, faça uma grande competição a partir aí da hora que ficar 32 equipes. Mas não vai ter vida fácil o Corinthians, não. Principalmente pelo confronto único. Exatamente. Ficar de olho vivo aí, porque do jeito que as coisas estão por lá, mês que vem já a competição. Vamos ver como é que o Corinthians se prepara para esse confronto, já que é decisão, né? Perdeu, tá fora. Bom, primeira passada na nossa live aqui, antes de falar do grande jogo, Cacau. Quem já nos acompanha aqui nessa quarta-feira pós-majestoso? Vamos lá. A Andréia Jimenez, né? Hoje a primeira a comentar aqui. Boa tarde, meninos. Obrigado pelo meninos. Sempre o porquinho e o coraçãozinho verde, né? Parabéns aos São Paulinos pela vitória de ontem, né? Você é uma palmeirense consciente, né? Então, obrigado aí pra Andréia Jimenez. Daí a Rosineide tá aqui, Rosineide Lima. Boa tarde, meninos também. Nossa, tô me sentindo o jovem aqui, né? Boa tarde aí pra Rosineide, tá em São Manuel, Rosineide. Bem-vindas. A professora Déia Souza, bom dia a todos, saudações tricolor. Professora torce pro tricolor, né? Ontem à noite mesmo, já mandou os memes, já vai, o que eu tenho a ver com isso? Aqui o Turquinho Mauad, para variar, né? Esse que você estava sugerindo de 51? De 51, esse mesmo. Boa tarde, Vinícius, Cacau e amigos. Vinícius, é impressão minha ou há um cheiro de naftalina no estúdio? Essa piada não cola não, porque nós fomos campeões faz muito pouco tempo, né? E como sempre vai falando aquela besteira, né? 51 é o Mundial do Palmeiras, gosta ou não, secadores Bambis, esse é um sentimento que é do Palmeiras. Não tinha nem nascido, fica com essa coisa aí. O Olaria e demais não são. Então a Copa Rio só valeu para o Palmeiras. O Botafogo também foi campeão da Copa Rio ano passado, né? O título. Então, mas vamos lá.
Professora Déia Souza corrigindo aí, eu tinha falado bom dia, boa tarde, né? Mas tudo bem, para quem ainda não almoçou é bom dia, né? Ainda é bom dia, né? Até uma é bom dia para mim ainda. Exatamente. O Carlão colocando aqui boa tarde a todos, Carlão lá em AMB, e falando que o Corinthians não sei não, rebaixamento cada vez mais chegando. Você está falando do Campeonato Paulista ou dos dois? Brasileiro ou dos dois? Porque Milton Neves diz que o primeiro objetivo do Corinthians é se salvar do rebaixamento para a Série A2 do Paulista. Então, eu só preciso que 2 times fiquem abaixo da Portuguesa. Se for o Corinthians também eu não vou achar ruim. Vai achar melhor ainda, né? Podemos ter um Português e Corinthians na Série B ano que vem? Será? Iria engrandecer bastante o campeonato, com certeza. Série B é A2, né? Quando fala Série B é sempre segunda divisão, é o A2. Mas é assim, o Corinthians é uma das piores campanhas, porque 4 ele pode hoje dormir na zona do rebaixamento no Campeonato Paulista, conforme os resultados acontecerem aí, pode acontecer. Aí aqui o Guto Cardoso falando, dessa vez a galinhada cai, boa tarde. É isso aí, muito obrigado pela participação de todos vocês aí na nossa live do Alfa Resenha. Bom, Cacau, vamos falar aqui então, né? Já que o nosso convidado está até quieto, tô até estranhando. Arerê, o Gambá vai jogar a Série B. Só você não pode provocar aquele... não pode dar muita trela, hein? Exatamente. Mas vamos lá então, falar do jogo de ontem, afinal. Mais de 9 anos depois, o São Paulo finalmente conseguiu a sua primeira vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Isso foi na noite de terça-feira, jogo válido pela 4ª rodada do Paulistão. E assim encerrou o jejum, que já durava 18 partidas. O placar de 2-1, com gols do Caleri e do Luiz Gustavo para o São Paulo e do Arthur Souza para o Corinthians, manteve o tricolor em ótimo momento na temporada e aumentou a crise do timão, que agora ampliou a sequência negativa para 3 derrotas consecutivas. Invictos na temporada, os São Paulinos seguem mais embalados para a disputa da Supercopa do Brasil. E aquela história, hein, Cacau? Toca no Caleri. Um dos heróis da vitória do São Paulo marcou mais uma vez contra o Corinthians e manteve o seu bom aproveitamento contra o rival. Agora são 6 gols na conta do argentino no Majestoso. E antes do clássico de terça, ele já havia marcado contra o rival uma vez em 2021 pelo Brasileiro, 2 vezes em 22 pelo Paulistão e Brasileiro e mais 2 vezes no ano passado, ambas pelo Brasileirão. E é isso, Cacau. Ontem o São Paulo jogou bem, teve uma boa apresentação, aproveitou do momento frágil do Corinthians, foi lá em Itaquera e saiu com a vitória, a primeira em 9 anos. É uma vitória histórica do São Paulo, essa que é a verdade, né? Tem esse tabu que se algum São Paulino falasse que não incomodava, ele tá mentindo, porque incomodava esse tabu. Eu que não sou muito eu sou um dos mais pessimistas, aí vocês me conhecem, incomodava esse tabu, como incomodou por muito tempo o tabu lá no Allianz também, que o São Paulo, quando o São Paulo conseguiu quebrar, daí passou a ser um jogo mais, tirava esse peso das costas dos jogadores, apesar de não serem os mesmos jogadores que jogaram todos os jogos, o peso do tabu influencia psicologicamente nos atletas. E ontem o São Paulo fez uma partida como o São Paulo está acostumado, conseguiu fazer uma partida normal, né, uma partida boa do São Paulo, né, conseguiu dominar o jogo praticamente todo. A equipe do São Paulo hoje é bem melhor que a do Corinthians. A equipe do São Paulo hoje tem muito mais opção de banco também, né? Tem um elenco maior. Como diz um colunista, falou que o Palmeiras está 10 anos na frente do Corinthians e o São Paulo 5. É uma boa. Então é mais ou menos isso. E o São Paulo dominou o jogo amplamente. O único, se a gente tem alguma coisa ruim para relatar do jogo do São Paulo, foi ter tomado esse gol no finalzinho, né? Esse gol do menino aí, Arthur Souza, né? Que tá chegando, né? Tá chegando aí pra ganhar a camisa 9. Tá chegando pra ganhar a camisa 9 do Corinthians. Não poderia ter, assim, tem que ter um sofrimentinho no final. Não teve depois nenhuma chance clara, assim, mas fica aquele, um gol de diferença, fica ainda aquela apreensão no final do jogo. Eu só assisti o final, ao vivo eu só assisti o finalzinho, esse final depois do gol do Corinthians que eu comecei a assistir. Então,
ainda deu aquela pequena apreensão e não poderia ter tomado o gol por estar com um homem a mais, né? Vou falar desse lance daqui a pouco. Né? Mas, enfim, o São Paulo, uma bela partida, fez o primeiro gol com o Caleri, um lançamento de craque do Wellington Rato, nem parecia o Wellington Rato. Se fosse o Rames Rodrigues que tivesse metido essa bola, tava até em Madrid falando disso. Né? Como é o Wellington Rato, pouca gente fala. Né? Então tem que dar o crédito aí, que é o meio gol do Caleri foi do Wellington Rato, um excelente lançamento. O Caleri é um homem de área, homem que sabe fazer gol, né? Dominou bem a bola, acabou fazendo o gol. Aí um lance, meu modo de entender, inocente do jogador do Corinthians. O Luciano deve ser um jogador muito chato de marcar, deve provocar o jogo inteiro e tal. O Caetano caiu na pilha dele, ele agrediu. Eu assisti no sábado o Luciano jogar, a própria torcida do São Paulo se incomoda com ele em campo. Eu me incomodo de ver o Luciano em campo, esse jeito de muito chiliquento. Esse jeito provocador dele não me agrada. Dele tem vários outros jogadores. E pro adversário deve ser horrível também, porque ele foi lá e levou um muco, quase que ele revidou, quase que ele estraga tudo e revida, mas o árbitro não viu no campo. Eu também, na hora assim, eu falei, mas o que foi isso? É um pouco difícil de ver, mas aí o VAR estava em cima, foi bem o VAR nesse caso aí, acabou pegando um lance que poderia ter passado despercebido, mas o VAR conseguiu pegar e expulsou corretamente. Aí ficou difícil pro Corinthians, né? Perdendo de 1-0 e com um jogador a menos virou o primeiro tempo. Nesse primeiro tempo o São Paulo deu ritmo pro Lucas e pro Rafinha, porque ao contrário do que eu penso, o São Paulo vai com tudo para essa Supercopa, então quis dar ritmo pro Lucas. O Rafinha e o Alisson saíram no intervalo. 3 jogadores saíram no intervalo já visivelmente para poupar pro jogo de domingo, que pro São Paulino considera importante. Eu não considero, vou ficar falando isso a semana inteira. Mas enfim, conseguiu dar, o Lucas sentiu um desconforto ali, me parece que foi falado, mas conseguiu jogar até o final. Daí o Carpini, na sua entrevista, falou que ele estava previsto para ele jogar só os 45 mesmo, que foi o que aconteceu. Ele poderia até continuar, mas ele preferiu manter a programação. No segundo tempo sai um escanteio, outra bola do Wellington Rato e o gol do Luiz Gustavo, que eu nunca tinha visto o Luiz Gustavo marcar um gol, e agora em 3 dias ele marcou 2. Pois é. Né? Marcou 2 gols, 2 estreando. Entrou no intervalo, Luiz Gustavo. Entrou no intervalo. Então, em 3 dias ele marcou 2 gols pelo São Paulo, né? Então tá numa fase aí iluminada, né? Dois escanteios aí, ele acabou fazendo o segundo gol. Um gol que deu tranquilidade pro São Paulo. O Corinthians chegava pouco, né? Quase o Yuri Alberto faz o gol aí, mas ia ser um frangaço do Rafael, na minha opinião. Chute de longe, a bola pegou na trave, né? Aí no final do jogo, num desespero aí, o Mano começou a colocar a molecada da Copa São Paulo, e não é que deu certo, melhorou bastante o time do Corinthians, fez aquele famoso abafa, né? E o São Paulo também recuou um pouco. São Paulo recuou um pouco, tentando manter a vantagem, né? Não se preocupou muito em atacar, mas muito mais em defender, e também já pensando no jogo de sábado, se poupou no campo, né? Pra mim foi bem. Depois eu assisti me parece que foi isso, e acabou, e o Mano confessou que não foi com o time inteiro pra cima porque ele ficou com medo de tomar uma goleada. Na entrevista ele falou isso, ele tá cavando a sua... O corintiano gosta de ouvir isso, viu? Então, ele tá cavando, e indiretamente criticou a diretoria falando, foi embora 12 e chegaram 3. Que na verdade são 14, né? 14 que foram embora e chegaram 3. Então isso aí ele indiretamente, ele não falou com essas palavras, mas indiretamente criticou a diretoria, deu uma puxada de saco no Yuri Alberto para dar uma contornada na situação, mas ele tá pedindo para o Mano, eu acho que ele não vai dirigir o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Lembrando que a chegada dele foi contratação da diretoria anterior, que a gente não entende, né? Faltavam poucos meses para encerrar a presidência lá do Duílio, ele contrata o Mano, com o final o contrato vale até dezembro de 25, e com uma multa rescisória altíssima. Ele fez isso já muito querendo prejudicar quem fosse assumir ali, né? Exatamente. Porque o Augusto Melo não ia escolher o Mano para treinar o Corinthians, né? Exatamente. Já tinha tinha algumas declarações dele nesse sentido. Daí ele teve que engolir, porque ele não vai arcar com mais uma multa aí. Então o Mano se sente à vontade para falar o que ele quer. Então as coletivas do Mano são as melhores, para quem gosta de polêmica, são as melhores coisas que estão acontecendo no futebol brasileiro no momento. Aí o Corinthians coloca a molecada, dá uma relativa Era só o que tinha no banco também, né? É o que ele tinha no banco.
E aí eu ainda sou o menino lá, o Arthur Souza, tá numa fase iluminada, né? Acabou dando um golaço, pegou um belo chute aí de um sem pulo, fez o gol do Corinthians, deu uma certa esperança ainda que poderia conquistar um empate, né? Tremeu, a torcida do São Paulo tremeu, mas no final uma vitória acho que justa do São Paulo, tira a zica de jogar lá no Itaquerão, né? E isso justamente nas mãos de um treinador inexperiente, né? Início de carreira, e que consegue talvez a maior vitória da carreira dele até o momento. Então, e para o São Paulino é um alívio, isso aí vai facilitar muito a vida do Carpini para ganhar confiança dos torcedores, principalmente, para não ter qualquer problema porque chegar um treinador inexperiente nas primeiras oscilações do time é o primeiro que a torcida vai pegar no pé. E com essa vitória sobre o Corinthians, muitos vão ficar eternamente gratos. A primeira fase do Paulistão, vamos falar, não vale praticamente nada. O que vale são os clássicos. O São Paulo ganhou um clássico que nunca tinha ganho na vida, um fato inédito. Então, uma vitória maiúscula do São Paulo. E por isso a minha homenagem hoje com a camisa do São Paulo. Poucas vezes eu venho com a camisa do São Paulo, hoje mereceu. Muito bem. Calerinho, é aquela história, né? Acabou a maldição, né? Após o finalmente da partida entre São Paulo e Tigres, que se enfrentaram novamente. O ano passado, a vitória de 2-0 do São Paulo. Acabou a zica. Depois desse confronto que ficou lá em 2012 passado, São Paulo conseguiu ganhar a Copa do Brasil e de quebra acabou com o tabu em Itaquera. Tá. Só antes do Calerinho, Vinícius, mas só uma coisa que o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista depois daquilo, né? Ganhou um Paulista, então mais assim... mas os tabus assim... Os tabus foram quebrados. Sim. Depois da vitória contra o Tigre, né? Jogou o segundo tempo, né? Que a gente fala, jogou o segundo tempo do jogo com o Tigre, né? A gente fala o time é o Tigre. Tigre, né? Porque Tigres é o do México. É o do México que eliminou o Palmeiras no Mundial, também não esqueça. Tem que falar do Palmeiras. Mas depois jogou e daí os tabus. Copa do Brasil era coisa que incomodava agora o São Paulino. Mesma coisa que o Mundial incomoda o palmeirense, o Copa do Brasil e esse tabu no Itaquerão foram quebrados depois dessa zica aí do Tigre. Comemorou muito ontem essa conquista, Calerinho? Eu acho que foi pouco. Não podia ter tomado aquele gol no finalzinho lá. Tinha que ter ganho de 4 para ser em grande estilo. Mas confesso que eu dei uma passadinha na avenida. Arerê, os Gambá vão jogar a Série B. É isso aí, imagina a felicidade dele. Eu já imaginava que o senhor daria as caras em nosso estúdio nessa quarta-feira. Bom, como disse, né, Cacau, o clássico caminhava para os minutos finais do primeiro tempo, quando o árbitro Vinícius Gonçalves Dias de Araújo foi recomendado a ver essa disputa entre o Luciano e o Caetano no ataque do tricolor. E no lance o zagueiro acertou o rosto do atacante São Paulino, depois de uma jogada perto da área alvinegra, e após revisão ele foi expulso, o que gerou bastante reclamação do lado corintiano. Foi um lance meio que determinante, né, pô? O andamento do resto do jogo, né? Não, acredito que sim, né? É que assim, se você acredita que lá no campo ninguém tinha percebido, tanto que quando chamou o VAR e mesmo na TV, também não, na TV a gente não teve que passar em câmera lenta várias vezes lá pra gente conseguir, né, identificar o que tinha acontecido. E tanto que a hora que o juiz mostrou o cartão vermelho, a torcida do Corinthians comemorou, que achou que era o Luciano. Era o Luciano, né? Porque o Luciano foi mais assintoso depois pra cima do jogador do Corinthians, né? Do Caetano. Então, até a torcida comemorou depois que ela percebeu que era o jogador do Corinthians que tinha sido expulso. Mas eu acho que foi merecido. Isso foi a opinião unânime dos comentaristas de arbitragem, que a expulsão foi merecida. Bom, e agora? Essa vitória manteve o São Paulo na liderança do Grupo D, com 10 pontos em 4 partidas, e o Corinthians só venceu na primeira rodada e continua com 3 pontos lá no Grupo C. Agora tem outro jogo difícil. O Corinthians enfrenta o Novo Horizontino domingo, 11 da manhã na Neoquímica. O São Paulo também entra em campo no domingo, só que é pela Supercopa do Brasil, enfrenta o Palmeiras no Mineirão às 4 da tarde. E pelo estadual, o próximo compromisso do São Paulo é quarta-feira contra o Água Santa no Morumbis. Então tem os próximos compromissos, Cacau. Mas um jogo do Corinthians, todo jogo é difícil, porque Novo Horizontino é um time complicado. E eu confesso que vou torcer pro Corinthians, porque o Novo Horizontino tá na chave do São Paulo e eu quero que o Novo Horizontino não encoste lá pro São Paulo ter uma certa folga aí no Paulistão. Mas é jogo difícil pro Corinthians. A vida do corintiano não tá fácil, não.
É isso aí, nem falem. Bom, seguindo aqui com o nosso programa, mais um giro na live. Animada a live. Animada a live, vamos lá. O Beto Góes dando boa tarde. O Beto acho que é corintiano, né? Seja bem-vindo, Beto. Corintiano. A Gislaine Oliveira, palmeirense Gislaine, boa tarde, amigos. Ela que tá lá em Vitoriana, né? Aí já dá aquela tacadinha, né? Que a alegria do São Paulo acaba domingo. Vamos ver. Para mim, o jogo da semana já foi ontem. Para mim, como eu falei, a Supercopa para mim não vale absolutamente nada. Se o São Paulo ganhar do Palmeiras no domingo, eu não venho com camisa do São Paulo. Eu não vou deixar o Calerinho vir também. Ô, louco, não pode nem comemorar o título do Calerinho? Não é título. A Maiara tá aqui. Opa, faça as honras aí, Vinícius. Não, uma ótima tarde, um grande beijo. Obrigado pela audiência. Ju Rezende está aqui dando boa tarde. Desejo a todos uma excelente tarde. Obrigado, Ju Rezende. Muito obrigado. Quem está aqui também, o Yuri. Cabeça quente. Yuri, tá feia a coisa. Boa tarde. Corinthians, infelizmente, ladeira abaixo, jogadores desmotivados e esquema tático não existe. Enquanto não criar um padrão de contratações decentes sem vai e volta, a história vai ser dessa para pior. Parabéns ao São Paulo pelo excelente jogo, achei que faria até mais gols. Yuri Alberto merece como ser humano todo o respeito do mundo, mas como jogador é banco indefinidamente. A Andréia Duarte, acho que Andréia Duarte tá aqui também, acho que ela gostou do Calerinho, né? Sempre polêmico, sempre causando no programa. Valeu aí pra Andréia. O Turquinho Mauad perguntando aqui, ó. Amigos, com a vitória do São Paulo, põe mais energia na veia do São Paulo no clássico contra o Palmeiras? Concordo com pelas declarações dos jogadores, sim. Então, diferente do que eu penso, os jogadores dos jogadores, comissão técnica, eles consideram uma final no próximo domingo, como o Palmeiras também considera. Então vai ser considerada uma final. Eu luto contra isso porque eu não acho que um jogo só seja uma final, conte como um título. Você, para ganhar um Campeonato Paulista, tem que jogar 15, 16 jogos. Agora um jogo só e você ganha o título. Para você ganhar o Campeonato Brasileiro, 38 jogos, Libertadores são no mínimo 14 jogos. E aí você ganha um jogo, é considerado como um título, igual a... Isso aí eu acho que para mim só vale para o Campeonato Mundial. Para os demais campeonatos eu não vejo. Essa Supercopa eu acho que é campeonato de abertura de temporada. Porém, de uns anos para cá, devido à senhora Rede Globo, foi dado ênfase a esse jogo. Se tornou uma importância. Agora todo mundo tem, quando vai falar os seus títulos, quem ganha essa famigerada aí Supercopa, como também a Supercopa da Libertadores, que é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio para mim, não muda nada. Quem ganha isso aí se torna um título no ano e se perde, vira crise. O Flamengo perdeu ano passado pro Palmeiras essa Supercopa aí, com a melhor partida do Flamengo no comando do Vitor Pereira, acredito eu. Um dos motivos da demissão dele foi essa derrota aí pro Palmeiras, né? Então não pode, tem que estar o devido peso. É um clássico, é legal acompanhar um clássico, lógico que vamos assistir, é interessante por ser um São Paulo e Palmeiras, mas só isso, não vamos comemorar como um título, né? Para mim, a minha visão, eu sei que é muito diferente da maioria dos comentaristas, e os jogadores, comissão técnica também entendem isso como uma grande partida. Mas, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, põe fogo sim, dá uma moral, uma motivação para o São Paulo para enfrentar um rival direto lá nessa Supercopa, que todos os olhos vão estar voltados para esse jogo do domingo. Calerinho, domingo aí, se for campeão, você vai gritar? É campeão? Vai comemorar o título ou não? Nós vamos ganhar desses porcos. É campeão, é domingo, vamos ganhar. Tá vendo como é que é, né? Opinião contrária, né? Opinião contrária, ele é o torcedor passional, né? O torcedor da... Então, eu como comentarista esportivo, torcedor do São Paulo, mas como comentarista, acredito que não é eu tenho que dar a minha opinião, e isso aí eu falava nos outros anos também, quando o São Paulo não estava, não é porque o São Paulo está agora que eu vou mudar a opinião, certo? E chegando bastante, continuando aqui na live, Vinícius. Vamos lá. André Duarte confirmando que gostou do Calerinho, né? Sim. Fernando Cesário.
Aí, Cacau, acabou o tabu. Também com tanto palmeirense torcendo por vocês, né? Não, senhor, Fernando. O Fernando palmeirense também. Fernando palmeirense, não tem nada de palmeirense. Palmeiras só dá azar. Nós ganhamos na bola e ponto final. Palmeirense cuida do seu timinho lá, do seu gramado, principalmente. E aliás, o presidente do Fluminense, hein? Meu Deus do céu, não tem nem estádio, quer falar do campo dos outros. E assim, hoje eu percebi agora só falando do gramado do Allianz, né? Fazendo um parênteses aqui. A minha chuteira tá igual dos jogadores tá soltando também. eu hoje no futebol lá eu mostrei minha chuteira pro pessoal lá, todo mundo começou a olhar a chuteira, de todo mundo tem a grama grudada lá, foi a festa lá do coisa, falaram que ia reclamar com o presidente. Padrão Allianz, reforma da associação, né? A Andréia falando aqui que também gostou da camisa, o manto, né? São Paulino, então, a Andréia, valeu aí, Andréia. E o Yuri falando aqui, o Mano não passa do Paulista, mesmo não sendo o responsável maior pela má fase do Timão, concordo. Agora, acho que ele tem uma boa parcela, assim. Não sei. Agora quem vai querer abraçar a Granada se ele sair, só Deus sabe. Tá ridículo acompanhar o ano. Consegue ser pior que 2023, para minha tristeza. Isso aí é pro lugar do Corinthians. Tem muito treinador que tá no mercado. Então, isso aí não é abraçar a Granada. Ele lógico não vai conseguir trazer um treinador de ponta, um Abel, um Dorival, né? Um treinador desse tempo. Mas tem muito. Pouco o Juliano chega sugerindo Celso Rotti. Mas vai ter treinador da segunda prateleira, que é uma oportunidade, que, como eu sempre falo aqui, no livro do Bernardinho. Quando tá ruim que você deve assumir o time, porque se você não fizer nada vai estar igual o que chegou. O pouco que você fizer vai aparecer o seu trabalho. Então não é bem assim. Se ele sair vai ter gente para assumir. Tem mais comentário aí, Cacau? Vamos lá. Não. O Rogério Fumes, né? Nosso professor Gildo. Boa tarde, amigos. Vinícius, se o Verdão vencer, ele vai para a Avenida. Vou para a Avenida, ele. Sim. Você acha que se os Bambis ganhar, o Cacau vai comemorar? Ele fala que sim, abraços, não vou comemorar. Ele vai levar o Caleirinho lá, viu, Giro? Não vou. Vai levar o Caleirinho lá o Caleirinho fica na dele. De um jeito ou de outro ele vai dar uma comemorada, assim. O Caleirinho foi ontem para a Avenida. Ontem valeu muito mais que o jogo de domingo. O jogo do São Paulo da semana foi o de ontem. Muito bem, prosseguindo aqui, vamos falar dos jogos de hoje, né? Porque tem mais bola rolando pelo Paulistão. Líderes do grupo B e C, Red Bull, Bragantino e Palmeiras se enfrentam na noite dessa quarta, pela quarta rodada. O jogo começa às 7h30 e vai ser lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O Massa Bruta tem 4 pontos no grupo C. Na última rodada empatou em 1-1 com o Botafogo de Ribeirão. E foi a segunda partida em casa nesse ano e a equipe ainda não venceu como mandante, já que foi derrotado pela Água Santa no primeiro jogo. Portanto, o Braga mira nesta quarta-feira o seu primeiro triunfo no Nabizão. O Palmeiras, por sua vez, está na liderança do grupo B do Paulista com 7 pontos após 2 vitórias e 1 empate. Água Santa e Ponte Preta estão na sequência atrás do Guarani. E a partida dessa quarta será para dar oportunidade a outros nomes do elenco, porque no domingo o Verdão disputa a grande Supercopa do Brasil contra o São Paulo. Panorama das equipes. O Massa Bruta terá no time titular, em comparação com a última rodada, vai ter mudanças. O atacante Henri Mosqueira sofreu uma torção no tornozelo contra o Botafogo e deve ficar no DM entre 2 e 3 semanas. Nátio, La Quintana e o Bruninho são as opções para a vaga. O Pedro Caixinha ainda não repetiu a escalação nas 3 primeiras rodadas e é possível que o treinador faça novas alterações nessa partida. Então o Bragantino deve ir com Cleiton, Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido, Natan Mendes, Jadson, Lucas Evangelista e Juninho Capixabo, Elinho, La Quintana ou Bruninho e o Eduardo Sacha. Já o Palmeiras do Abel inscreveu 10 novos jogadores e utilizará uma escalação reserva com atletas da base por conta da proximidade da decisão contra o São Paulo. Da escalação mais utilizada, por exemplo, estão fora da relação o Everton, Gustavo Gomes, Piquerez, Mike, Zé Rafael, Rafael Veiga e Rony. As novidades na relação são os zagueiros Vitor Reis, Gabriel Vareta, lateral direito Ednei, lateral esquerdo Arthur, os volantes Vitor André e Rafael Coutinho,
meio atacante Thales e os atacantes Alain, Luigi e Riquelme Felipe. O Verdão para hoje deve ir com o Marcelo Lomba, o Marcos Rocha, o Garcia, Luan, Naves e Vanderlan, Aníbal Moreno ou Fabinho, Gabriel Menino e John, Caio Paulista, Breno Lopes ou Luiz Guilherme e o Flaco Lopes. Então tá aí, Cacau, Palmeiras e Bragantino hoje, Palmeiras nitidamente poupando, visando a partida de domingo. É um jogo complicado pro Palmeiras, né? Um jogo complicado com o Palmeiras, ele vai como que a gente pode falar, pegar o Bragantino, que é um dos melhores times do interior, né? Tá brigando na chave do Corinthians, é o líder, mas não tem feito uma boa campanha, mas é o Bragantino, né? Talvez a melhor equipe do interior. E o Palmeiras está, acho que mais preocupado com a Supercopa do Brasil, né? Famigerada Supercopa. E do que esse jogo com o Bragantino. Então é um jogo muito difícil para o Bragantino, que já foi muito mais asa negra do Palmeiras. Hoje é uma equipe que impõe respeito, mas o jogo normalmente não está encaixando muito com o Palmeiras. A hora do vamos ver, a hora que precisa, o Bragantino perde para o Palmeiras. Mas hoje é uma boa oportunidade para o Bragantino vencer pela primeira vez, né? É o terceiro jogo que faz no Nabizão, uma oportunidade boa de vencer o Palmeiras e conseguir disparar no seu grupo, na liderança do seu grupo. A única vitória do Bragantino foi exatamente fora de casa contra a Portuguesa. Que beleza. Tem mais gente chegando aí na nossa live, Cacau. Vamos lá. Peraí. Cadê bastante participação, né? Daí acaba se perdendo nos comentários. Não, me perdendo aqui nos comentários. Vamos ver aqui. São Paulino, pé quente. São Paulina, Patrícia Cancian, boa tarde a todos. São Paulina, com certeza vai estar super feliz aí com essa bela vitória aí do Tricolor sobre o Corinthians ontem, na quebra do tabu, né? Quebra do tabu. 9 anos. 9 anos, né? E primeira jogos. vez, né? E assim, primeira vez que o São Paulo ganha no campo do Corinthians, né? Então, vitória significativa, com certeza a Patrícia tá muito, muito feliz com ela acabou de falar aqui que está feliz demais com essa grande vitória do São Paulo. Muito bem. E a Dé Jimenez já mandando o placar dela para hoje, hein? 2-0 pro Palmeiras hoje, hein? Vamos ver, vamos acompanhar. Tá otimista, mas o jogo é lá em Bragança, né? E o Palmeiras poupando bastante seu elenco, né? O time praticamente reserva. Eu acho que se conseguir ganhar 2-0 lá, vai ser uma grande vitória. Muito bem. Seguindo aqui, Cacau, com mais partidas dessa quarta-feira, vamos falar de Água Santa e Santos. A partida começa às 9h35 lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo. E, embora mandante, o Água Santa jogará fora de casa, já que o estádio distrital do Inamar, em Diadema, foi interditado, após técnicos da Federação Paulista de Futebol reprovarem as condições do gramado. O confronto colocará em frente dois times que buscam voltar a vencer no Paulistão. O Água Santa vem de 2 jogos sem vitória, sendo uma derrota e um empate. E o resultado deixou o Netuno fora da zona de classificação do Grupo B. Está em terceiro lugar, com 4 pontos, mesma pontuação do Guarani, segundo colocado, que leva vantagem no saldo de gols. O Santos, que emendou 2 vitórias nas primeiras rodadas do estadual, viu sua invencibilidade chegar ao fim ao perder o clássico para o Palmeiras por 2-1 no Allianz Parque. Apesar disso, a equipe do técnico Fábio Carilli lidera o Grupo A com 6 pontos. E os times se enfrentaram apenas 3 vezes na história do Paulistão e o Peixe leva vantagem no confronto, com 2 vitórias e um empate. Bom, o Água Santa, como é que vai para hoje? Repetindo o cenário das últimas rodadas, o técnico Bruno Pivetti terá problemas para definir a equipe que vai enfrentar o Peixe. Pelo menos 7 jogadores estão entregues ao departamento médico tratando lesões e são dúvidas, como os experientes Matheus Cavicchioli, goleiro que foi do América, e Roger Carvalho. Além dos homens na frente, o Neilton, cria da base do Santos, e o Júnior Todinho, autor do único gol do Netuno até aqui no Paulistão. Contudo, o treinador deve manter a base do mesmo time que empatou com o Santo André em 0-0, jogando no 4-3-3. Água Santa hoje deve ter o Igor Vinhas, Gabriel Inocêncio, Walber, Jonathan e Juan, Cristiano, Igor Henrique, Lua Dias, Bruno Xavier, Keké e o Rei do Gado, Cacau. Bruno Mezengue. Bruno Mezengue, exatamente. Já o Santos
Depois de poupar alguns dos seus titulares no clássico com o Palmeiras no último domingo, o Santos volta a ter força quase máxima no Paulistão. E a tendência é que o técnico Fábio Carille mande o jovem Rainer a campo para poupar o experiente Aderlan, que vem jogando praticamente todos os minutos nesse início de temporada. E a principal ausência é a do meio-campista Juliano, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O Santos hoje deve ir com João Paulo, Rainer, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca, Otero, Casares, Guilherme e Julio Furque. Partida boa para o Santos tentar se reabilitar e da derrota contra o Palmeiras, contra esse Água Santa, que você diz desde o início do campeonato, candidato ao rebaixamento. Água Santa, seríssimo candidato ao rebaixamento, conseguiu uma vitória em Bragança improvável, né, que foi esse jogo, mas nem no seu estádio vai poder jogar, né, porque tem esses problemas aí da iluminação, né, vai jogar fora, mas o Água Santa já não tem torcida mesmo, nunca foi um caldeirão lá, né, então isso aí louva mais a campanha que o Água Santa fez no último Campeonato Paulista, em que chegou a ser vice-campeão e ganhando ganhando do Palmeiras o primeiro jogo, né? Jogando as duas fora de casa e, né? Foi na Arena Barueri o primeiro jogo. Então o Água Santa é uma equipe que o ano passado foi muito bem e tenta repetir a campanha. Começou muito bem contra o Bragantino, mas depois já voltou ao normal. E é uma boa oportunidade para o Santos se recuperar depois vamos falar assim, do tropeço contra o Palmeiras. Não sei se dá para considerar um tropeço, que é um jogo muito difícil. Talvez o jogo mais difícil do campeonato é você jogar com o Palmeiras fora de casa. Né? Então não podemos considerar como tropeço. Mas como tinha vindo de 2 vitórias, né, se imaginou que poderia até conseguir alguma coisa melhor. Mas não foi o que aconteceu e agora tem uma oportunidade boa de... esse é o campeonato do Santos, ganhar dos pequenos para conseguir a classificação e lá na frente brigar, talvez, né, por coisas melhores aí no campeonato. Mas nesse confronto aí, vendo a escalação do Santos, a gente vai querer dar uma mesclada aí na equipe, vai entrar o Casares, vai, né, alguns outros jogadores aí que não têm atuado, o Santos vai mesclando a equipe e tentando achar a sua melhor formação para continuar a sua busca aí para melhores dias dentro do Campeonato Paulista. Muito bem, prosseguindo aqui com o nosso Alfa Resenha, mais gente participando aqui, Cacau. Sejam todos bem-vindos, hein? Tô gostando de ver o povo aí pós-clássico. O povo tá gostando aí. Jodemar falando, boa tarde a todos. Cacau, acabou o tabu. Verdade, Jodemar, estamos aliviados. Eu e Calerinho e você, com certeza. Como diria, tava vendo nas redes sociais, Calerinho, tabu? Só conheço tabuada, é assim mesmo? Acabou essa porcaria aí. Não tem mais nada de negócio de tabu. Tabu o quê? Não posso falar aqui, que você não pode falar palavrão, né? Então não vou falar. É programa de família, programa de família, não posso falar. Mas Arerê, Gambá vai jogar a Série B. Gostei dessa musiquinha, hein? É um hit para os times em crise, né? Exatamente, o Calerinho tá empolgado, né? Aliás, teve uma faixa bem provocativa da torcida do Palmeiras contra a do Santos, né? No Maracanã em 2020, Maracanã foi segundo, 2004, bem-vindo a segundona, coisa do tipo assim, né? Então, faixa provocativa. Eu gosto desse tipo de provocação que não é ofensiva, né? É uma provocação entre as equipes, né? Não tá num momento legal, é natural, desde que não haja violência, é uma provocação sadia, sem termos homofóbicos, racistas ou coisa do tipo. Eu acho que é muito válido e tem que brincar, mas também aceitar a brincadeira, né? Exato. A Fabiane tá aqui também, dando boa tarde aí pra Fabiane. Seja bem-vinda. O Jodemar, né? Como disse, já fazia uns 3 jogos que o São Paulo merecia ganhar. Acho que lá no Itaquerão, né? Se não fosse a interferência do árbitro e suas equipes. É bem por aí, né? Eu acho que teve alguns jogos polêmicos lá no... Teve uma mão do Renato Augusto lá que foi muito polêmica. Aquela ali foi triste de ver. Né? Então aquilo ali ficou bem marcado. O Jodemar sabe o nome do juiz, ele vai falar daqui a pouco. Eu esqueci o nome do juiz, mas ele lembra. Ele falou assim, cara, nunca mais pode apitar o jogo do São Paulo. Vai ter jogo do São Paulo, não pode ser o fulano de tal lá, que é o que apitou esse jogo aí do Renato Augusto. Mas acabou o tabu, acabou a graça, Jodemar. Agora não tem mais o que falar da gente, né? A graça era falar que o São Paulo não tinha Copa do Brasil e que não ganhava lá no Itaquerão. Agora acabou isso. Muito bem. Bom, falando em São Paulo ainda, Cacau, essa aqui, hein? Uma notícia aí para os torcedores do São Paulo ficar de olho.
porque em uma passagem sem brilho pelo São Paulo, o meia Rames Rodrigues está na mira do Besiktas da Turquia. O clube turco procurou representantes do atleta colombiano nos últimos dias. O Rames chegou ao São Paulo em agosto do ano passado, mas nunca atingiu as expectativas criadas. Treinando com restrições, ainda nem estreou na temporada. Ele sequer foi inscrito no Paulistão até agora. E no fim do ano passado deu declarações dúbias sobre sua permanência no clube, apesar de ter contrato até junho de 2025. O jogador se sente incomodado pela falta de perspectiva em jogar com mais frequência. Além disso, pessoas próximas a ele afirmam que o São Paulo lhe deve alguns pagamentos, o que também cria atritos. Na última semana, a ESPN, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, comentou sobre a situação do jogador, dizendo que ele é o Rames, mas respondendo outro aspecto do questionamento, o Rames vai se adaptar ao São Paulo. Ele precisa se adaptar ao São Paulo como o Lucas se adaptou. E como todos os atletas que chegam, adaptam-se ao São Paulo por uma questão de princípio, porque ninguém é maior do que o São Paulo. Lembrando que, pelo clube, o Rames marcou 1 gol e deu 3 assistências em 14 partidas. Então tá aí, buchicho aí de temporada, de janela de transferência da Europa, o Besiktas de olho na situação do Rames no São Paulo, Cacau. Eu acho estranho algum clube se interessar, clube europeu se interessar pelo Rames na atual situação, né? Porque ele só assistir os jogos da seleção colombiana. Se for para ser esse Rames que tá aí no São Paulo desde que chegou, vá com Deus, porque só tá gíria do futebol, tá roubando. Gíria do futebol, né? Tá lá, não tá apresentando o que dele se espera. Parece que nunca entra em forma, né? Teve as férias, teve um período para se preparar aí, todos os jogadores entram em forma, já tem jogador voando aí, ele nada. Então assim fica difícil. Então só consigo ver ele jogando aqui no Brasil, jogando no Fluminense no lugar do Ganso, porque nos outros times ele não jogaria, porque tá complicado. Então é estranha essa proposta aí se realmente existe essa proposta aí do futebol turco, né? O Besiktas não é um time qualquer, né? Das equipes mais conhecidas ali da Turquia, né? Então é estranho. E se realmente eles tiverem a fim de levar, vai levar, porque vão chegar com o dinheiro e vai levar, né? E o Rames já demonstrou insatisfação com o São Paulo, né? E o São Paulo também demonstra insatisfação com o Rames, tanto que ele não joga, né? Não sei se o motivo dele não ter jogado até agora não seja essa negociação aí também, pode ser, não sabemos, né? Porque o São Paulo não pode perder a inscrição, né? Vaga de inscrito no campeonato, né? É muito estranho isso. Então, por isso deve ter uma negociação em andamento, né? Porque ele não escreveu o Rames pro campeonato. Apesar que não tinha, ele escreveu o Rafinha, ele escreveu ontem também, né? Rafinha e Arboleda, o Arboleda acho que estreou no sábado, né? Então escreveu o Arboleda antes do jogo com a Portuguesa e escreveu o Rafinha ontem antes do jogo contra o Corinthians, né? Mas é no mínimo estranho o que está acontecendo com o Rames aí. Por mim, ele mesmo em fase de vamos falar assim, de melhorar a condição física, jogar 45 minutos, jogar 20 minutos, isso aí faz parte do processo. E ele não entrar nem ser inscrito, então tá muito estranho isso. Eu não vou me surpreender se o Rames for pro Besiktas. E o Jodemar, ele fala aqui, ó. Bruno Arleu de Araújo era o árbitro. E aqui ele tá falando que o Bruno Arleu foi aquele último que deu pênalti contra o São Paulo e anulou o gol legítimo do Caleri. O juiz que apitou aquele do Renato Augusto que o Renato Augusto jogou vôlei, ele não sabe. Então, ele falando que para você ver só aí já seriam 2 jogos seguidos que meteram a mão. O São Paulino quando sente prejudicado, guarda a mágoa, né? Cacau, reta final do nosso programa aqui tem bastante assunto, talvez a gente não consiga tratar tudo hoje, hein? Vamos lá. Vamos falar um pouco do Lucas Veríssimo, que finalmente, né, apresentou sua versão sobre a saída do Corinthians em entrevista ao GE. E disse ter visto descaso e desrespeito na postura do clube com ele. Segundo Veríssimo, ele fez diversas cobranças ao Corinthians para assinar um novo contrato com o clube que estava apalavrado desde dezembro, mas não foi atendido. De acordo com o zagueiro, nesse período houve várias promessas do diretor de futebol do clube, o Rubens Gomes, que acabaram não se cumprindo.
e a versão do jogador é diferente do que alega o Corinthians. O presidente Augusto Melo chegou a dizer que o jogador ficou enrolando para assinar o novo vínculo, algo negado por Veríssimo. Na entrevista, ele revelou ainda que o Corinthians não lhe pagou direitos de imagem, explica o porquê foi seduzido pelo projeto esportivo do Aldo Hall e comentou o sonho de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Depois dessa entrevista, evidentemente, o Corinthians rebateu as declarações em uma nota divulgada ontem e também tornou públicos e-mails enviados ao Paulo Pitombeira, empresário do atleta. De acordo com o clube, foi encaminhado ao staff do Lucas Veríssimo um pré-contrato no dia 4 de janeiro. O zagueiro e seus representantes não teriam respondido por 2 semanas e então o clube fez uma nova cobrança. E também na nota, a empresa que cuida da carreira do jogador negou esta versão do clube. O staff do Lucas Veríssimo alega que o pré-contrato enviado pelo Corinthians não tinha validade jurídica e que era necessário primeiro assinar o contrato de transferência com o Benfica, o que não aconteceu. Além disso, os representantes do atleta argumentaram que o segundo e-mail divulgado pelo Timão só foi enviado em 19 de dezembro, quando o atleta já tinha comunicado ao clube que havia aceitado a proposta do Qatar. A nota do Corinthians foi divulgada horas depois, como eu disse, dessa entrevista do Lucas Veríssimo, que rompeu o silêncio e deu a sua versão sobre a saída do clube. O zagueiro disse que se sentiu desprestigiado pelo clube e que ficou dias sem resposta. Então tá aí, agora vê, quem tem razão, As duas partes falaram. Vamos ver quem que sai de vilão, sai de mocinho nessa história, Cada um deu sua versão, cabe a... só que é muito subjetivo, de cada um. Ele se sentiu, ele demonstrou aí um sentimento. Não sei se nesse caso do futebol aí tem essa questão muito de sentimento, de se sentir, ou vale muito o bolso, Vale muito o bolso, mas ele assim, ele não teve, na verdade, eu acredito que o Lucas Veríssimo não teve o tratamento que deveria por parte do Corinthians. Se você quer assinar com o jogador, tem que ser... Eu acho que foram muito amadores os dirigentes do Corinthians. Não só com o Lucas Veríssimo, Não só, exatamente, porque teve esse histórico todo aí, Mateuzinho, o Garro e todos os outros episódios que estão acontecendo aí, estão vindo à tona aí, e do Lucas Veríssimo foi mais um. Então eu não tiro a razão do jogador. E outra coisa, ele não estava à vontade para jogar se ele não estava à vontade para jogar no Corinthians, devido aos esses episódios aí, veio talvez já sentindo a barca afundar, sentindo o amadorismo dos dirigentes, Ele quer voltar para a seleção brasileira, teve uma proposta, foi embora, ganhando mais. Não vejo nada de errado nisso. Eu acho que quem bobeou foi a diretoria do Corinthians, na minha opinião. A gente não é dono da verdade e tudo, mas eu acho que bobeou aí a diretoria do Corinthians. Muito bem, na nossa live aqui, chegando com um certo atraso, ou já chegando cedo para o programa de amanhã, diretamente de Fortaleza, o Juliano Mendonça. Seja bem-vindo, Juliano. Valeu, Juliano, boa tarde. E agora, Cacau, para encerrar o nosso programa, vamos falar do futebol aqui, do esporte aqui em Botucatu, porque agora, atenção, é a vez das meninas. O Botucatu Futsal Feminino promove no próximo sábado, dia 3, uma peneira em busca de novos talentos para a temporada de 2024. As avaliações vão acontecer no ginásio Paralímpico e a programação começa às 13 horas. São várias categorias, viu, Cacau? Vocês que estão nos ouvindo aí, prestem atenção também. Da 1 às 2 da tarde vai acontecer a avaliação para as garotas da categoria Sub-11. Então, 11 anos, Sub-11 da 1 às 2. Das 2 às 3, categoria Sub-13, das 3 às 4, categoria Sub-15, das 4 às 5, categoria Sub-17 e das 18 às 19 horas, a categoria adulto. Então tá aí, já tivemos no último final de semana a seletiva do masculino. Nesse próximo fim de semana, então, vai ser a vez do futsal feminino. Vamos ver peneira aí, em busca de talentos para a disputa da próxima temporada, Cacau. Isso aí, você mulher aí que joga futebol, se sente em condições de participar aí da equipe de Botucatu, tá aí a oportunidade está sendo dada a todas, de participar. Sub-11 até adulto. De 11 até adulto, sub-11, de 9, garotos de 9 Sim. anos até adultos, você acha que se encaixa nesse perfil aí de jogadora de futsal, se tem uma filha, uma sobrinha, uma amiga, uma neta,
Por que não? Por que não? Que se encaixa nesse perfil, tá aí o momento de comparecer no sábado aí no Ginásio Paralímpico para fazer essa grande peneira aí já tradicional do Botucatu Futsal. Botucatu Futsal Feminino que a temporada passada conquistou títulos, né? Títulos, né? A Copa Record lá. Então, sim. Um projeto que já vem há algum tempo já. Algum tempo, projeto bom aí do futebol feminino do Botucatu, que tem tradição nesse esporte aí ao longo dos anos, e se você quiser fazer parte desse, tá aí aberta a oportunidade. Muita gente reclamava que não tem oportunidade, muita gente vai, é panela, é coisa, não. Só é aberto a todos, a peneira tá aí, né? Oportunidade. Se você não for, aí não tem o que você reclamar. E não é só o futsal não, né? A gente está vendo aqui, a gente pode trazer maiores detalhes, vai ter peneira para handball também, né, Cacau? Sim. Então, o esporte de Botucatu se movimentando bastante, aí buscando fortalecer várias modalidades. Exatamente, isso é muito importante, que está dando oportunidade a todos. Às vezes tem um talento num lugar lá que está escondido, a oportunidade de aparecer pro mundo do esporte. Muito bem. Bom, esses eram os nossos destaques de hoje do nosso Alfa Resenha, que volta amanhã a partir do meio-dia. Considerações finais, Calerinho? Nós ganhamos aí. Se cuida aí, porcada, que domingo é a vez de vocês. É domingo. Arerê, o Gambá vai jogar a Série B. Tchau! Muito bem. Então tá aí. Considerações do Calerinho. E agora, Cacau, as suas também. Não, valeu, Vinícius, valeu todo mundo aí que participou. Muito feliz aí com essa vitória do São Paulo, né? Fazia tempo que o São Paulo não dava essa alegria pra gente aí, pra essa torcida tricolor, né? Ganhar do Corinthians lá no Itaquerão. Uma boa tarde a todos aí, uma boa noite. Vamos acompanhar aí a rodada. Amanhã estamos de volta. Sempre um prazer estar aqui. Valeu, Vinícius. É isso aí. Hoje à noite ainda tem Portuguesa e Ponte Preta. Agora sim começa o Campeonato da Lusa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Amanhã, a partir do meio-dia, estaremos de volta. Grande abraço. Fomos embora.